Viva, boa tarde, Beatriz. Uma pergunta que tu fizeste hoje no teu Facebook: temos Natal ou não temos Natal? Nós temos de ter sempre Natal, depende da nossa forma de encarar o Natal, quer estejamos confinados, quer estejamos numa nova normalidade, que é isto que a nova normalidade obriga a ter uma forma de encarar, uma forma diferente de encarar a realidade, ou naquilo que era o regresso da normalidade antiga. Nós temos sempre que ter Natal, pela forma como o encaramos, seja de forma mais restritiva ou menos restritiva. O Natal está dentro de nós e na forma como nós nos damos aos outros. Nós que somos da comunicação, estamos a lidar com uma coisa há 1 ano e meio, quase 2 anos, a lidar com uma coisa chamada expectativa, que é, nós acreditamos que agora é que é, depois desta onda já nunca mais pensamos na Covid-19, agora com a vacinação é que é, agora é que é, e voltamos sempre, parece que um bocadinho atrás. Em termos de comunicação, isto é difícil de gerir ou não? É a gestão das expectativas, que é precisamente um paradoxo. O paradoxo da gestão das expectativas é que quando nós não temos uma realidade que vai ao encontro daquilo que nós esperamos ser o desejável, vamos estar sempre insatisfeitos. E, portanto, a forma de gestão das expectativas tem que ser de acordo com aquilo que é mais razoável e mais provável de acontecer. Se nós temos umas expectativas mais próximas daquilo que vai ser a realidade, em princípio as pessoas vão ficar satisfeitas e até superar as expectativas, ao ponto de dizer assim, olha, afinal até nem foi tão mau assim. Penso que haveria expectativas de nós regressarmos ao normal antigo, após a vacinação, e temos que perceber que estamos numa realidade um pouco diferente, que é do novo normal, em que as máscaras têm que continuar, em que os cuidados de distanciamento também têm que se manter, e temos que nos adaptar a esse novo normal para que possamos ficar satisfeitos e possamos viver a nossa vida de uma forma mais normal possível. Com a promessa, e foram-nos criadas expectativas, de facto, com a promessa do Dia da Liberdade, alguns em outubro, e vamos vamos regressar à normalidade. Antigamente, parece que agora que as expectativas estão a sair defraudadas e, portanto, que parece que, afinal, tudo aquilo que foi feito não foi suficiente. Eu penso que isto, em termos de comunicação, e nós somos da comunicação precisamente, é muito importante perceber quando se procura trabalhar a comunicação para um efeito de marketing social, que é da vacinação, queremos a adesão da população para a vacinação, é dada uma promessa que a vacinação vai ser a solução desta pandemia, e a vacinação vai ser a solução para todas as restrições que temos. Quando, na verdade, percebemos que agora vamos ter que andar constantemente a fazer reforços da nossa capacidade imunitária com diferentes doses e contínuas doses de vacinação. E tu achas que isso foi fomos nós que quisemos acreditar nisso? Disseram-nos isso? Ou é um processo inevitável? No fundo, nós, quando percepcionamos que há uma esperança de regresso à normalidade, de nos livrarmos deste stress com que vivemos, esta tensão que vivemos no último 1 ano e meio, é inevitável que, mesmo que não nos digam isso, que nós temos aquela secreta esperança que agora é que é, ou, pelo contrário, a condução da comunicação, como ela está a ser feita, como ela é feita, tende exatamente a criar-nos essa cenoura, essa esperança, e, portanto, depois ficamos todos, era isto. Bom, nós temos que perceber que nesta situação da pandemia há aqui um elemento que nenhuma das partes controla. Eu digo aqui nenhuma das partes, ou seja, nem o público-alvo, os receptores da comunicação, nem os emissores, as entidades de saúde e os comunicadores que estão envolvidos na comunicação de saúde pública. E esse elemento é uma constante incerteza e uma grande incerteza. Ou seja, então no início da pandemia e ao longo deste processo, havia muito mais a quantidade de informação
informação em falta era muito maior que a quantidade de informação que todos nós dispunhamos. E por isso mesmo estamos aqui a lidar com, a fazer comunicação com base na incerteza. Quando nos fazem um conjunto de promessas que criam naturalmente uma expectativa de que se nós tivermos um conjunto de ações e medidas, a pandemia vai acabar e tudo vai correr bem e vai acabar tudo bem, naturalmente que essa abordagem é necessária para conseguir a adesão dos cidadãos a esse conjunto de medidas, o acreditar que essas medidas são eficazes. A percepção de eficácia é absolutamente essencial para qualquer processo de comunicação, de marketing social. Se as pessoas não Porque senão as pessoas não fariam aquilo que supostamente têm que fazer. Se elas não tiverem um mínimo de fé de que um processo de vacinação ou de uso de máscara ou outro qualquer, de que aquilo pode ser um caminho, as pessoas vão dizer, eu se calhar não faço isto. Naturalmente, é a mesma coisa quando nós estamos a dizer que o fumar tem efeitos prejudiciais na saúde e provoca o cancro de pulmão. Certamente que há muitas pessoas que desenvolvem cancro do pulmão que nunca fumaram e muitas pessoas que fumam e que não desenvolvem cancro do pulmão. Mas a comunicação tem que ser suficientemente evidente e tem que haver evidência também científica de que a probabilidade é muito significativa que justifique que haja ali um certo sacrifício. Nós quando estamos a falar de marketing social, estamos a falar de uma relação entre um custo, um sacrifício que fazemos, nem que seja uma mudança às nossas vidas que fazemos, em troca de uma promessa de bem-estar social, bem-estar individual e social. E, portanto, quando a pessoa usa máscara, usa naturalmente com um sacrifício, porque impede-nos de respirar corretamente, porque faz calor, porque é incomodativo. Há aqui um sacrifício muito grande e a pessoa só tem se conseguir perceber do outro lado que há uma evidência de benefício individual e coletivo, embora saibamos que existe uma percentagem de probabilidade de não ser totalmente eficaz. Mas aqui a percepção de eficácia é muito grande. E aqui nas vacinas é um bocadinho isso. A pessoa tem que se manter a comunicação de que a vacinação é efetivamente eficaz na prevenção da doença grave, apesar de podermos não ter o Natal que desejaríamos e termos que nos adaptar ao novo normal. E, portanto, essa percepção da eficácia é muito importante. Embora, também devo dizer, que quando nós estamos a trabalhar em termos de marketing social, nem todas as ações que nós procuramos dos cidadãos não tenham que ser necessariamente voluntárias. Ou seja, aqui o efeito de criar uma medida obrigatória, que é isso que se discute muito em relação ao uso de máscaras, não é? É conseguir que as pessoas tenham um determinado comportamento desejado, não porque efetivamente consideram que é adequado ou porque o fazem de livre e espontânea vontade, por resultado das ações de comunicação, mas pela instituição de uma legislação em que torna obrigatório determinado comportamento, sob pena de a pessoa ter uma multa, ter uma pena ou de ser penalizada. E isso também pode ajudar, obviamente, a convencer as pessoas, mais que não seja pelo medo. Estímulos positivos, estímulos negativos. A tua receita vai mais para onde? Como é que o marketing social poderia ajudar-nos a resolver esta crise? Vale mais dizer, veja lá, usa máscara, ou usa a máscara, ou venha aí o polícia e leva uma multa? Bom, eu sou da área da gestão e por isso mesmo não posso ter receitas. A minha resposta é: não existe uma receita, vai depender do forno e vai depender do tipo de ingredientes que vou usar, se vou deixar mais tempo no forno ou menos tempo no forno. O que eu quero dizer é que eu tenho que ter uma capacidade de análise do contexto, de perceber do que é que estamos a falar. Se estivermos a falar de prevenção rodoviária, é diferente de estarmos a falar de questões ambientais ou de estarmos a falar de diferentes causas de saúde pública. E dentro da saúde pública há diferentes assuntos também que merecem uma atuação diferenciada. Ou seja, eu tenho que ser capaz de perceber qual é a mensagem que quero passar e qual é o público-alvo para quem vou falar. Em termos de eficácia, tanto isto para dizer que não há uma receita, existe uma necessidade de análise, de diagnóstico do que é que funciona melhor ou pior, mas de facto já há evidências de que no curto prazo é muito mais eficaz uma comunicação negativa, de apelos de medo, de sentimento
sentimento de culpa, que traz o choque associado. E de facto isso paralisa as pessoas e tem um efeito muito grande no comportamento preventivo em relação a um determinado assunto, por exemplo, no caso da saúde pública. O que é que acontece? Imagino que alguns efeitos colaterais, como por exemplo, o medo pode conduzir a que nós não só, no exemplo que estamos a falar agora, possamos usar uma máscara porque temos medo, mas ao mesmo tempo, se temos medo, por exemplo, podemos já não ir ao restaurante, podemos já não ir consumir alguma coisa. Este impacto não se esgota exclusivamente no ato da máscara ou no ato da proteção da Covid, tem depois um halo à volta disto tudo. Sim, em termos comportamentais, a incerteza, as pessoas que são mais avessas ao risco, mais avessas à incerteza, tendem, geralmente até as pessoas de mais idade, tendem a ter e a responder mais favoravelmente a estes impulsos mais negativos, de medo e de choque. O que é que acontece? É que com o passar do tempo, as pessoas, existe um efeito de saturação, e esse efeito de saturação, nós na comunicação sabemos que tem um efeito bumerangue, tem um efeito exatamente contrário àquele que era o expectável inicialmente. E por isso, a partir de algum tempo, estas sensações, estes estímulos de medo e de choque deixam de funcionar. Eu vou dar o exemplo do maço de tabaco, que tem as imagens chocantes dos efeitos negativos do consumo de tabaco. Aquilo que acontece é que os fumadores compram uma carteira onde colocam um maço de tabaco, evitam de olhar para a imagem e está tudo bem. Portanto, tendem a desenvolver um controle desses efeitos e desses estímulos de medo como autodefesa. Portanto, no longo prazo, estes estímulos negativos, estes estímulos de medo deixam de funcionar. E, portanto, quando nós estamos a trabalhar num domínio do longo prazo, enquanto que na prevenção rodoviária nós queremos, de facto, naquele momento, a pessoa tenha noção conhece uma pessoa que teve um acidente, que ficou gravemente ferida e que aquela estrada é particularmente perigosa, que tem tido X mortes no último ano, isto funciona, mas depois, para o longo prazo, nós queremos gerar hábitos de vida, estilos de vida que sejam consistentes e, portanto, para serem consistentes nós temos que usar os apelos positivos que apelam a como é que um determinado comportamento e forma de estar pode ter como consequência a qualidade de vida, ou seja, como é que a desabituação tabágica pode gerar mais qualidade de vida, como é que é possível ter uma vida mais saudável, fazendo mais desporto, privando-se de determinados elementos na sua alimentação, ou seja, mostrar o lado bom do comportamento desejado para que ele possa ser sustentado e se enquadre naquilo que é um hábito e um estilo de vida. As pessoas mais propensas ao risco, este tipo de apelos vai funcionar melhor. Portanto, quando nós estamos a falar de um confinamento em que se mostram um conjunto de restrições, as pessoas que são mais propensas ao risco às vezes tendem a dizer mas eu até posso sair, eu até posso fazer isso. Quando a comunicação até deve ser, olha, pode ficar em casa e pode desenvolver um conjunto de outras atividades, pode mostrar o lado bom daquilo que é o comportamento desejado. E, portanto, não é uma receita. Nós temos que olhar para o assunto, para o tema que queremos abordar, perceber se é um efeito mais de longo prazo ou de um efeito de curto prazo. Para quem é que estamos a falar? São pessoas mais avessas ao risco ou mais propensas a tomar riscos e também ao contexto da situação em causa. Ou seja, se nós estamos numa situação epidemiológica muito severa, naturalmente que uma imagem de choque terá mais efeito. Quando a pessoa, no contexto que vivemos agora, da questão de comunicar a prevenção à Covid com vacinação ou sem vacinação é efetivamente diferente. Porquê? Porque a noção de risco é diferente e lá está, temos que olhar para uma comunicação de restrições pandémicas numa situação sem vacinação e com vacinação em que temos que enquadrar a vida num novo normal. E, portanto, temos que olhar também para a situação epidemiológica sob pena de estarmos a propor uma comunicação muito chocante, muito de medo, quando as pessoas poderão reagir de forma contrária, a dizer, mas afinal a situação não é assim tão grave. Então, e como é que se pode estabelecer uma estratégia para convencer aquilo a que eu poderia chamar
os que são do contra, os que são negacionistas, os que recusam até o vírus, até a vacina, até medidas de proteção e que consistentemente o fazem. Aparentemente a comunicação aqui não tem tanta eficácia, ou tu achas que é normal que exista sempre um grupo de pessoas que, exatamente por causa do seu contexto, têm uma ideia muito própria sobre o tema e este tema ou outro qualquer e dizem, eu sobre isso não quero fazer aquilo que é supostamente o bem comum que me protegeria a mim e que protegeria a sociedade? Não é? Quando nós estamos a falar de negacionistas, estamos a falar de pessoas que negam logo à partida qualquer estímulo de comunicação sobre a evidência e, portanto, que se associam num subgrupo que é por si só de negação àquilo que é o status quo. E, portanto, o trabalho de comunicação a uma pessoa que se associa a essa forma de pensar torna-se bastante difícil. Eu gostaria de refletir mais sobre as pessoas que efetivamente se problematizam sobre esta situação, mas já estamos vacinados, ou a maioria da população já está vacinada, e há que aqui ver diferentes contextos. Portugal está numa situação bastante privilegiada relativamente a outros países da Europa, tendo em conta os seus índices de vacinação, e por isso as estratégias de marketing social têm também, e de comunicação, têm que ser diferentes de outros países em que o objetivo é promover a vacinação. Mas eu queria salientar que, para isso, não basta só trabalharmos em termos de comunicação e com estímulos de comunicação. Ou seja, não basta simplesmente trabalharmos a sensibilização das pessoas. O marketing social é precisamente mais do que simples sensibilização e mais do que simples comunicação de um determinado tema. Então é o quê? Trabalhar o equilíbrio. É o equilíbrio entre uma relação de benefício e de relação de custo. Aliás, esta é a base, a teoria base do marketing, é esta relação de troca. A pessoa compra uns sapatos e para comprar esses sapatos está disponível para dar 70 euros, consoante valoriza mais ou valoriza menos o benefício desses sapatos, quer tenha ou não os 70 euros. E, portanto, é nesta relação de custo-benefício, a pessoa diz assim, estes sapatos valem 70 euros e os outros sapatos não valem 70 euros. Portanto, é nesta relação do peso da balança, do equilíbrio, do custo do sacrifício compensar o benefício ou não. E quando nós estamos a falar aqui no ambiente social, a pessoa tem que pensar também tanto no individual como no coletivo, se determinado custo, ou seja, se determinado sacrifício, se a mudança de um comportamento é só por si um custo psicológico, mudar, a pessoa deixar de fumar, é um custo psicológico de mudança. A pessoa levantar-se às 6 da manhã para ir fazer exercício físico antes de ir trabalhar é um custo, é um sacrifício. E, portanto, nós só conseguimos a obtenção de um determinado comportamento desejado se a pessoa considerar que o benefício compensa o custo. Ora, se a sensação de benefício não for bem comunicada, ou se não for bem percebida, ou se não houver até a eficácia percebida, no caso da vacinação acho que isso é muito importante, é a pessoa perceber que há eficácia nesse benefício, não vai estar disponível a ter o custo, nem que o custo seja unicamente o de se deslocar para um centro de vacinação. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que comunicar, sim, mas temos que trabalhar esta relação da balança entre o benefício que não é só individual, mas o benefício comum e o custo. E para isso há um conjunto de técnicas. Por exemplo, incrementar incentivos individuais para que a pessoa perceba melhor o benefício. Vou dar um exemplo. Nós andamos durante anos e anos a fazer uma comunicação, o Ministério das Finanças andou durante muitos anos a fazer uma comunicação para promover as faturas, para que o consumidor, em qualquer estabelecimento, pedisse fatura com o número de contribuinte, e havia mensagens do género, peça fatura com o número de contribuinte para evitar a evasão fiscal. Quando todos pagam menos. E havia unicamente anúncios publicitários com isto. E a evasão fiscal só foi efetivamente trabalhada numa perspectiva um bocadinho mais abrangente quando se montou um esquema, um programa de marketing social integrado, onde se dá e se aumenta o benefício coletivo e a sensação de benefício, que não é simplesmente eu estou a contribuir para a evasão fiscal ou pedir fatura. Não, e eu estou a dar uma coisa, mas estou a receber alguma coisa em troca, e era uma coisa importante. O IVA Voucher, por exemplo, pode ser um programa que entra exatamente nesse estímulo.
é a fatura, o concurso inicialmente era um carro, depois são certificados de aforro. Portanto, o facto de haver uma lotaria associada, de haver deduções fiscais automáticas, em que eu não tenho que fazer nada para depois poder ter a dedução no IRS, de termos aqui um sistema integrado e automático de deduções e de incentivos fiscais, isto está a aumentar o benefício consoante o custo. E o custo o que é? É ter que perder mais tempo no estabelecimento comercial a dar o meu número de contribuinte e até um certo custo de estar a dar informações pessoais, onde é que a pessoa compra, onde está e quando compra e o que é que compra. Naturalmente, isso preocupa-te, essa partilha de informação pessoal, exatamente saber que tu foste a um determinado sítio e comprar os tais sapatos por 70 euros na loja da esquina e essa informação circular, por exemplo, para a autoridade fiscal? Esta preocupação pode ser maior ou menor consoante o tipo de consumidor, nomeadamente se estivermos a falar de consumidores cuja a comunicação externa de sinais exteriores de riqueza, isso possa ser um problema, isso poderá ser um bocadinho mais problemático, embora o consumidor tenha noção que há um conjunto de informações que ficam confidenciais, mas há aqui, de alguma forma, uma big brotherização do consumo. Agora, automaticamente o consumidor que está disponível a dar o seu número de contribuinte está nesta relação, nesta balança e equilíbrio da balança que eu há pouco dizia, a privilegiar o benefício que daí retira, que muitas vezes nós podemos associar que não é um benefício coletivo da evasão fiscal, mas é o benefício individual de poder candidatar-se ao concurso, à roleta do certificado de aforro ou de conseguir ter o benefício fiscal de dedução automática no IRS. Por outro lado, também há técnicas que se podem fazer do outro lado da balança, que é não só, portanto, incrementar incentivos individuais, mas também minimizar ou reduzir as barreiras para um determinado comportamento desejado. Eu posso ser alvo, isto porque há pouco falavas da importância da comunicação e de se sensibilizar para a comunicação, eu posso estar muito sensibilizada sobre os danos para a saúde de uma determinada estilo de alimentação muito calórica ou de alimentação muito processada. Mas estou no meu local de trabalho e faço uma pausa e o bar está fechado e a única forma que eu tenho de aceder a qualquer alimento é uma vending machine onde há croissants, bolos e produtos que não são saudáveis, por mais sensibilizada que eu esteja, por mais eficaz que seja a comunicação de marketing social ao nível da alimentação saudável, de nada me vale porque eu não tenho acesso a ele. E, portanto, do outro lado, nós também temos que reduzir todas as barreiras para o comportamento desejado e aumentar também as barreiras para o comportamento indesejado. Quando se retira o tabaco do livre-serviço, portanto, de qualquer loja, de qualquer tabacaria, em que a pessoa não pode comprar automaticamente o tabaco, mas tem que verbalizar ao funcionário ou pedir para ligar a máquina, isto é criar barreiras para o comportamento indesejado. De nada vale nós unicamente termos uma comunicação muito assertiva e muito incidente para a prática de exercício físico se nós nas cidades não tivermos passadiços, parques e equipamentos que promovam esse exercício físico. Portanto, do outro lado da balança, temos que diminuir o custo, diminuir as barreiras para as pessoas terem um comportamento desejado. Beatriz, tu investigas, uma das tuas linhas de investigação é sobre aquilo que se chama o comportamento de consumo ético, o consumir de uma forma ética e numa recente investigação que publicaste tem a ver com a lacuna entre a vontade, a intenção, essa ética de fazer e depois, lá está, esse sacrifício, esse desejo. Eu até queria comprar aqui estes alimentos que até me fazem melhor, mas aqueles são mais apelativos, eu de facto apetecia-me era comer outra coisa. Afinal, nós não somos racionais, mas na realidade depois temos contradições emocionais que nos sabotam o nosso mundo ideal de viver. Nisto está tudo muito a questão da comodidade e fazendo a ligação daquilo que há pouco falava,
De facto, quando a pessoa acordar a um sábado de manhã, acordar cedo para fazer exercício físico, isto é um sacrifício. Mas se tornar menos difícil, por exemplo, tendo um parque perto de casa, tendo equipamentos de desporto perto de casa, o sacrifício é menor. Mesma coisa quando nós estamos num ponto de venda. Nós pensamos, tenho a intenção de ter um comportamento de compra um bocadinho mais ético, por exemplo, de comprar marcas que respeitam a cadeia de valor, que respeitam também, que não utilizam ingredientes processados, que têm uma prática de comércio justo. Mesmo que eles sejam mais caros? É aí que eu ia falar, é que um dos custos é o preço. E, portanto, eu posso ter esta intenção, mas o preço ser aqui uma barreira. E, portanto, nós temos que procurar democratizar este tipo de produtos para que a barreira preço deixa de existir. Uma outra barreira é também a questão do acesso, é que para comprar determinados produtos considerados éticos ou que cumpram as suas normas éticas, por vezes nós temos que nos deslocar a retalhistas específicos, especializados, que não são tão convenientes, não são tão próximos da nossa área de residência, temos que nos deslocar propositadamente a esse local. Ora, se nós estamos num grande supermercado, numa grande superfície, onde os produtos que temos são produtos mais massificados, a conveniência aqui sobrepõe-se à nossa intenção de compra ética. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Por um lado, promover uma maior distribuição destes produtos, tornando-os até mais massificados, utilizando aquilo que são os princípios da produção e do produto ético e do produto sustentável, e também reduzindo aqui o preço, porque atualmente o produto ético está-se a tornar um novo luxo. Há aqui até uma ideia que se costuma dizer que o green é o novo luxo, tudo que é verde, tudo que é sustentável, tudo que é ético é o novo luxo, precisamente porque estes produtos éticos tendem a ser mais caros e a ser valorizados por um determinado segmento de mercado que está disponível para pagar mais para cumprir aquilo que é a sua necessidade de se sentir com um contribuinte de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais limpa, um ambiente mais green. E, portanto, temos que garantir uma maior democratização de acesso e uma maior também democratização no preço. Aqui olhamos para os consumidores, aqueles que podem ler no rótulo não só as calorias e os qualquer coisa para escolher o seu produto, mas temos no outro lado, olhando para as gerações mais novas, o fenómeno Greta Thunberg é seguramente um fenómeno, mas o que está a acontecer agora nas empresas quando vão ao mercado de trabalho, em busca dos jovens mais qualificados com maior potencial, é que subitamente o salário é importante, sim ou não, as horas de trabalho são importantes, sim ou não, a mobilidade é importante, trabalhar aqui ou noutro sítio do país ou do mundo pode ser importante, mas subitamente estes jovens agora começaram primeiro implicitamente e agora explicitamente, no fundo, a contratar ou a despedir as suas empresas em função dos seus princípios, do que é que estão a fazer, do valor social que estão a entregar e não só o valor económico ou rendibilidade que estão a gerar. O que é que está a acontecer? Jorge, o que está a acontecer é que nós temos uma geração extraordinária que está a emergir agora na idade adulta e que é muito crítica, muito exigente e também muito informada. E isso é decorrente de todas as condições que as gerações anteriores foram proporcionando em termos de educação, muito privilegiada em termos de acesso à informação e que faz desta nossa nova geração uma geração extraordinariamente interessante para mudar o mundo. E nós precisamos desta nova geração para mudar o mundo. Esta nova geração que vai mudar o mundo vai ser muito exigente em termos do mercado de trabalho, da sustentabilidade que as empresas onde querem trabalhar vão ter que seguir. Lá está, como tu dizes, despedir a empresa por não seguir aquilo que é recomendável, não ter uma política de responsabilidade social. No fundo, eles aceitável. inverteram a coisa, isto é, eles agora não aceitam ser contratados pelos recursos humanos, eles aceitam contratar aquela empresa para trabalhar lá. É uma inversão aqui da fórmula.
Sim, já nas grandes tecnológicas também já utilizavam uma técnica, não era tanto ao nível da sustentabilidade, mas sim do bem-estar na qualidade do trabalho, ter o ginásio, ter fruta ou pequeno almoço acessível para todos os funcionários, ter atividades desportivas. Portanto, a qualidade de vida começou por ser um assunto que cria valor e que consegue com isso atrair os recursos humanos, chama-se isso o employment branding, trabalhar a marca corporativa para conseguir atrair os melhores talentos, e hoje em dia já começa a ser a sustentabilidade também uma proposta de valor para esta nova geração. O que eu gostaria de acrescentar relativamente a esta nova geração é que será uma geração que, por força destas imposições e desta preocupação com a sustentabilidade, é uma geração que tem um estilo de vida diferente, e também como consumidores, e este é um grande desafio no marketing, é saber, conseguir antecipar como é que vão ser esta nova geração que está agora a entrar e emergir na idade adulta, como é que eles vão ser enquanto consumidores, para que as marcas possam ter os produtos certos e vender os produtos certos para as exigências destes consumidores. E de facto são pessoas que, precisamente por causa das críticas que têm sido feitas ao estilo de vida muito material, que também tem sido muito promovido pelas marcas da fast fashion, de marcas com produtos com um ciclo de vida muito curto, onde comprar novo é mais barato do que recuperar. Esta nova geração vai imprimir aqui uma outra rapidez, neste caso que será uma velocidade bastante mais lenta da vida. Será o back to basics, ou seja, o voltar às origens. A pandemia também ajudou um pouco à percepção daquilo que é o valor de um estilo de vida mais lento, em que se dá mais valor a determinadas ações simples. Os nórdicos têm uma palavra muito interessante para caracterizar este estilo de vida, eles chamam-lhe o yoga, o prazer das coisas simples da vida. E, portanto, as atividades de outdoor, está a emergir, por exemplo, o slow tourism. As pessoas, em vez de fazerem uma viagem para verem 4 ou 5 países ao mesmo tempo, é de estarem simplesmente numa cidade a desfrutar de uma caminhada na montanha ou do andar de bicicleta numa cidade. Portanto, estas atividades mais simples começam a ganhar adeptos, e esta nova geração vai trazer um bocadinho este novo estilo de vida de revivalismo das coisas simples. E o que é que pode acontecer às empresas cuja proposta de valor não incluam isto e que os jovens talentos se comecem a perceber de que aquela não é a empresa certa para estar? Bom, as marcas vão ter que se adaptar. Naturalmente vão ter que se adaptar, porque não só há estas implicações ao nível do mercado de trabalho, em que os jovens vão escolher as empresas e vão ser exigentes com o mercado de trabalho, mas também vão surgir imposições legais. A tarifa verde, no fundo, vai começar a ser uma realidade, e, portanto, as marcas vão ter que se adaptar a uma produção um bocadinho mais ética, um bocadinho mais verde, e também com uma necessidade de promoção de qualidade de vida dos seus recursos humanos. Portanto, aqui é uma questão de oferta e de procura. E nesta questão de oferta e de procura, as empresas vão mesmo ter que se adaptar. Eu lembro-me que nos anos 90 era uma discussão se as empresas deveriam ou não ter programas de responsabilidade social, em que muitos dos empresários diziam: isso é muito bonito para as grandes empresas que têm financiamento, têm forma de poderem desenvolver ações de responsabilidade social, e hoje isto é uma realidade em que nós percebemos que qualquer empresa tem que ter no seu relatório de atividades e contas ações de responsabilidade social, ações de mecenato, inclusivamente, porque faz parte do sistema de recuperação de benefícios fiscais, e, portanto,
todas estas preocupações vão naturalmente entrar no sistema de engrenagem do próprio negócio, seja para a captação de funcionários, portanto, de recursos humanos, seja como uma proposta de valor sine qua non para atrair consumidores que também são eles muito mais exigentes. E, portanto, se nós temos consumidores mais exigentes, por um lado, são os consumidores que vão exigir às empresas uma adaptação a estas realidades, mas também as próprias empresas que se adaptaram vão conduzir os consumidores a novos hábitos e esses consumidores que são conduzidos para novos hábitos vão obrigar as demais empresas a adaptarem-se também. E se me permites, vou dar só aqui um exemplo relativamente ao consumo ético, a produção dos ovos. A produção dos ovos em gaiola. Aqui há uns anos, praticamente todas as marcas de ovos comerciais produziam ovos com pintainhos em gaiola. Entretanto, isso começou a ser um assunto bastante debatido e que põe em causa o bem-estar animal, mas também a saúde dos consumidores. O que acontece é que os consumidores, em geral, não estão muito sensibilizados porque querem ir ao supermercado e comprar os ovos mais baratos do mercado e escolhem a marca, até a marca do retalhista, ao preço mais baixo. Aquilo que aconteceu é que têm vindo a ser os próprios retalhistas, que têm marcas próprias, que têm vindo a impor aos consumidores, têm a impor aos produtores a mudança de produção dos ovos para os ovos de sol ou os ovos de galinhas criadas ao ar livre. E os consumidores, lentamente, começam a ter menos opções no mercado de ovos produzidos em gaiola. Ora, muitas das marcas, a Nestlé já veio anunciar que até 2025 quer todos os produtos que sejam produzidos com ovos considerados mais éticos, os ovos de sol ou os ovos de galinhas ao ar livre. Ou seja, se nós temos os distribuidores e a indústria transformadora a assumir um papel para com os seus consumidores, isto é marketing, é proposta de valor para o consumidor, a dizer que só vai produzir de uma determinada forma, os retalhistas, o Lidl, o Intermarché, que já têm feito estes statements, agora só no nosso supermercado só se vende parte destes ovos, os produtores que não estavam minimamente sensibilizados para isto começam a pensar assim: eu agora ou produzo ao ar livre e com galinhas de sol, ou então não tenho quem compre os ovos. E, portanto, quem empurra quem, isto pode variar. Pode ser o consumidor a empurrar, podem ser os produtores a desenvolver junto dos consumidores mudanças de hábitos, ou até pode ser quem está no meio, a indústria transformadora e os retalhistas. Portanto, a própria engrenagem da sociedade vai levar a esta mudança. Muito bem, belíssima conversa, cheia de ovos para debater e para falarmos ao longo do dia. Obrigado, Beatriz Casais, por esta magnífica conversa. Falamos de consumo ético, falamos de comportamentos, falamos da Covid, do Natal que aí vem. Bom, e agora os ovos da Páscoa que acabaram de chegar. Obrigado.